Olá! Vamos falar sobre políticas públicas? Você já parou para pensar o quanto esse termo políticas públicas está sendo utilizado atualmente? Os meios de comunicação, os debates políticos, os vários grupos vêm debatendo a respeito de várias políticas públicas que estão sendo implementadas e propostas atualmente no país. Mas você já refletiu o que significa o termo política, que também é utilizado comumente nos diálogos da população, e o que são políticas públicas? O objetivo desse vídeo é justamente apresentar sucintamente os conceitos básicos que envolvem a disciplina de políticas públicas. E principalmente fazer uma reflexão da importância e da abrangência que as políticas públicas têm. Estamos em uma sociedade. Esta sociedade está composta por vários grupos. Os grupos muitas vezes têm interesses que são divergentes. Como o Estado pode resolver e atender às várias demandas dentro da sociedade, resolvendo essas demandas, mediando esses grupos, sem que ocorram conflitos? Bom, o Estado tem duas formas de resolução. A primeira é através da coerção, que leva à repressão, seja por força policial ou até mesmo militar. Entretanto, há uma forma a qual se pode negociar essas demandas entre os vários grupos com interesses divergentes e que se proponha, que se construam acordos as quais atendam essas demandas da coletividade, sem que gerem novos conflitos. Estamos tratando de política. Então, política se trata das negociações entre os vários atores, como governo, parlamentares, sindicatos, grupos interessados, que proporcionam uma construção de acordos para atender às reivindicações, porém sem gerar novos conflitos com outros atores sociais. Analisam as implicações do fato de que a política envolve antes um curso de ação ou uma teia de decisões que uma decisão. Então, nós já vimos que políticas públicas envolve políticas, logo políticas públicas é uma das resultantes das atividades políticas. O termo policy em inglês, ele significa justamente essa atividade do governo de desenvolver políticas públicas a partir do processo de política. Logo, vamos avançar um pouquinho mais. Políticas públicas, policy, são uma das resultantes da atividade política. Compreende o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos. Parece trivial e banal, mas políticas públicas são resultantes de atividades de formulação de entidades públicas. Políticas públicas envolvem várias áreas. A nossa Constituição de 1988 nos assegura vários direitos. Desses direitos, é necessária a formulação, muitas vezes, de políticas públicas para que a Constituição seja cumprida. As políticas públicas são extremamente abrangentes. Envolve como saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade. Em um país como o Brasil, que existe uma grande desigualdade social, as políticas públicas são extremamente importantes. Você já parou para analisar qual a diferença entre políticas de Estado e políticas de governo? Pois bem, é muito simples. Política de Estado tem relação, como eu já dei o exemplo, com a própria Constituição. São aquelas que, independente do grupo político que esteja no governo, elas devem ser executadas. Elas não
são atribuídos ao valor vigente ou à ideologia. Elas não estão restritas a estes valores. Já a política de governo, elas são influenciadas por o grupo vigente ou por o grupo que foi eleito nas urnas com um plano de governo, com a ideologia e com os interesses do grupo que o apoiaram. Muito bem. Políticas públicas nós já vimos que são extremamente abrangentes. Muitas vezes se escuta tratar políticas públicas como apenas políticas sociais. Políticas sociais são políticas públicas. Entretanto, nem toda política pública é uma política social. Nós temos política econômica, também podemos ter gestão pública, tudo que envolve atendimento, a transparência governamental, governo eletrônico, isso também se refere às políticas públicas, bem como a infraestrutura, telecomunicações, transporte, abastecimento, meio ambiente, energia, também se relacionam às políticas públicas. Então, a partir daqui, você já pode analisar o quanto a temática é ampla, envolve várias áreas, portanto oferece um campo de estudo multidisciplinar e amplo para diversas áreas. Outra questão importante é que as políticas públicas podem ser executadas nas diferentes instâncias, na federal, estadual ou municipal. Você, por estar no seu município, mais próximo do seu prefeito, dos seus vereadores, pode observar melhor os programas, as políticas dos quais são executadas internamente no seu município. Entretanto, você já deve ter ouvido falar de políticas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que são políticas do governo federal. Ou ouvir sobre programas de melhoria de infraestrutura executados pelo governo estadual. Muito bem, então já vimos que política pública é um campo amplo e é resultante das atividades políticas. Portanto, essas atividades agrupadas formam o processo político. Quando estamos tratando de políticas públicas, podemos analisar todas as fases às quais uma política pública perpassa. Portanto, a primeira, formação de agenda. Um problema que é incluído na agenda pública, os formuladores vão passar a definir esse problema, vão analisar esse problema, porque muitas vezes o problema não quer dizer que ele está sendo analisado, que será criada uma política pública para resolver e solucionar esse problema. Após passar a fase de análise, se observa também outras alternativas a esse problema e se tem a tomada de decisão e logo a sua implementação. Da sua implementação também decorre o monitoramento que tem relação com a gestão das políticas públicas, o acompanhamento e, por fim, a avaliação se essa política está sendo eficiente ou não. E aí podemos observar ajustes nessas políticas públicas executadas ou até mesmo o seu término e substituição por outras políticas. Recapitulando, as fases do ciclo de política pública são: formação da agenda, ocorre quando uma situação qualquer é reconhecida como um problema político e a sua discussão passa a integrar as atividades de um grupo de autoridades. Formação de alternativas e tomada de decisão. Ocorre quando, após a inclusão do problema na agenda e alguma análise deste, os atores começam a apresentar propostas para a resolução. Tomada de decisão, que não significa que todas as decisões relativas a uma política pública foram tomadas, mas sim que foi possível chegar a uma decisão sobre o núcleo das políticas que está sendo formulada.
Implementação consiste em um conjunto de decisões a respeito da operação das rotinas executivas das diversas organizações envolvidas em uma política. Geralmente, o monitoramento é um instrumento de gestão das políticas públicas e o seu objetivo é facilitar a consecução dos objetivos. A avaliação é um conjunto de procedimentos de julgamento dos resultados de uma política, segundo critérios que expressam valores. Ok, já vimos a abrangência, já vimos que o ciclo de políticas públicas. Agora nós começamos a entrar mais no campo da análise de políticas públicas. O analista de políticas públicas deve se situar fora do mundo do dia a dia da política. Entretanto, isso na prática é inviável, porque o indivíduo carrega seus valores, sua ideologia, e por mais que tente ser neutro na análise e formulação, muitas vezes é difícil se desvincular desses valores intrínsecos e construídos durante a sua vida. Isso seria o ideal para indagar acerca de algumas grandes questões relacionadas à função do Estado na sociedade contemporânea e a distribuição de poder entre diferentes grupos sociais. Então já vimos que a análise política pública, ela pode ter um viés administrativo, pode ser analisado sob a perspectiva do processo de decisão, quem governa, quem toma as decisões, quem as executa, quais são os grupos de poder que influenciam, e das relações entre Estado e sociedade. Quais são as demandas que a sociedade tem e quais são as relações que se estabeleceram no decorrer do tempo entre Estado e sociedade. Portanto, é possível identificar 3 tipos de analista político. O primeiro é o técnico. Este é o interessado na pesquisa, pode ser o acadêmico ou o próprio burocrata, atuando em alguma instituição pública ou não. O segundo é o político. Ele se interessa na análise da política pública, pois o resultado dessa política pode conceder-lhe maior poder de influência junto ao governo e a várias outras instâncias. E o terceiro interessado é o empreendedor, que se interessa pela análise da política, pela capacidade que esta pode dar-lhe, pelos benefícios que ele pode ter influenciando no campo da política. Muito bem. Concluindo, nós vimos que as políticas públicas, o conceito é extremamente amplo, envolve vários atores interessados, atores governamentais, atores não governamentais, e é uma construção de interesse público por todos os atores partícipes. Envolve a tomada de decisão, implementação, monitoramento e avaliação. A análise de políticas públicas está preocupada principalmente com o planejamento. Portanto, decorre dos estudos de política pública, da análise, um suporte, um subsídio para a formulação de novas e avaliação das já existentes. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da disciplina e aproveitem dos conteúdos. Muito obrigada!